século XVIII foi marcado fortemente pelo que ficou sendo chamado de racionalismo, ou seja, a razão como o principal expoente, acima da fé. Até o século XVI, a fé estava acima da razão, como deve ser. A fé não é inimiga da razão, não, porque ambas as realidades, fé e razão, provêm do mesmo Deus. O Papa João Paulo II, na encíclica, né, sobre a fé e a razão, Fides et Ratio, o Papa João Paulo II disse: a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Você nunca viu um pássaro voar com uma asa só, não consegue. Então, o homem também, para ele chegar à verdade, ele precisa da fé e precisa da razão. Só que a fé está acima da razão. A fé você não prova em laboratório, a fé você não prova matematicamente, nem fisicamente, nem quimicamente. A fé, ela vem da revelação de Deus, Deus que se revela, especialmente por Jesus Cristo. Mas não é contra a razão. Mas, infelizmente, no século XVIII, com o crescimento das ciências, começou a se desenvolver muito, né? A física, a química, a matemática, a própria geografia e etc. Na cabeça de muita gente, de muitos filósofos, de muitos cientistas, subiu, né, o ateísmo, em forma de racionalismo. A Deus agora é a razão, né? Deus não existe. Então nós vamos ver lá, por exemplo, depois um Nietzsche escrever sobre a morte de Deus. E muitos outros racionalistas, especialmente franceses, né? Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc., vão começar a combater fortemente a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é a força básica da religião. Né? E muitos começaram a considerar a religião como assim o ópio do povo, ou seja, a droga do povo, aquilo que como que anestesia o povo, não deixa o povo crescer, não deixa o povo defender os seus direitos, etc., como aconteceu lá na Revolução depois russa de 1917. Bom, então, nesse clima de racionalismo, positivismo na Alemanha, iluminismo em outros lugares, onde a deusa é a razão, né? Em todos os lugares, na Inglaterra, na França e outros lugares, cresceu muito essa questão. Por isso, né, surgiram vários movimentos. Na França, os chamados enciclopedistas escreveram uma tal enciclopédia desses valores racionalistas, principalmente com Diderot, com Renan, com Rousseau, né, e com outros personagens. E se tornaram inimigos radicais da igreja. Voltaire, por exemplo, odiava a igreja. Né? Voltaire queria que a igreja fosse destruída. Quando, inclusive, Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, né? O Voltaire disse: acabou a igreja. Esse vai ser o último Papa. Estava redondamente enganado. Mas tinha uma sede tremenda porque julgavam que a igreja, né, ia desaparecer. Nesse contexto surgiu o chamado deísmo na Inglaterra. Né? Esse deísmo na Inglaterra surgiu com alguns personagens, por exemplo, Thomas Hobbes, né? E também com John Locke, por volta aí de 1700 e pouco. Né? O que era esse deísmo? Tá bem, Deus existe, mas esse Deus está lá nas alturas, não tem nada a ver com a terra, abandonou o homem aqui, ao Deus dará, como nós dizemos. E nesse espírito surgiu também na Inglaterra a maçonaria. Por volta de 1717, a maçonaria, nesse espírito deísta que a gente vê, né, lá com os seus fundadores e que depois migrou para a França. Né? Por que a igreja sempre combateu a maçonaria? Principalmente por causa do conceito errado de Deus. Não aceita a revelação, ou seja, Deus nunca se revelou ao homem, Jesus Cristo não existe, não é o salvador da humanidade. Deus existe sim, mas é apenas o grande arquiteto do universo. Mas está lá nas alturas, longe, abandonou o homem. Então, tudo isso está dentro do contexto do racionalismo. Entende? E é esse racionalismo que depois vai gerar a triste Revolução Francesa, que, embora tenha sido tão decantada como algo que libertou o homem, etc., mas nós vamos ver num outro programa nosso que não foi bem assim. Então, o racionalismo que engendrou, de certa forma,
na esfera religiosa um deísmo, não é? Uma religião natural, uma religião sem revelação de Deus, sem Jesus Cristo, sem igreja, sem papa, sem nada disso, né? Foi que deu aos governantes do século XVIII e depois do século XIX, deu assim um caráter de muita oposição à igreja. Como nós vamos ver também nos conflitos que depois surgiram entre Napoleão Bonaparte e o Papa Pio VI e o Papa Pio VII.